Seja muito bem-vindo à nossa aula 1. Aula 1 de Direito Penal, ela vai trabalhar o tema aplicação da lei penal do artigo 1º ao 12 do Código Penal. Nós vamos focar no que é mais importante nessa parte para sua prova de concurso público e o que você não pode deixar de saber no dia da sua prova, porque ela tem um excelente custo-benefício. O Código Penal, quando ele trata da aplicação da lei penal, ele traz do artigo 1º ao 12 todos esses pontos que estão aí na sua tela. Nós vamos trabalhar esse conteúdo de maneira objetiva e sem decoreba. Eu quero que você entenda a função das coisas. Eu quero que você entenda o porquê das coisas, para parar com essa decoreba e parar de errar questões mais elaboradas. Quando a gente decora, a gente acerta as questões simples, as questões óbvias, as questões que trazem apenas letra de lei. Mas quando vem uma questão mais elaborada, o cara que apenas decorou, ele tem grande chance de errar. Então, são temas simples, temas fáceis de a gente aprender. Então, vamos aprender com qualidade, para quando chegar no dia da prova não errar ponto tranquilo, não errar besteira, tá bom? Não ficar ali por um pontinho da aprovação, caramba, errei aquela questão e cobrava o princípio da legalidade, cobrava a lei penal no tempo. Pô, tema simples, meu irmão. Aí você fica com aquela frustração porque tirou uma questão abaixo do corte e errou esse ponto tranquilaço, tá? Vamos aprender. Nessa aula 1, eu vou trazer a teoria com questões para demonstrar como isso cai em concurso, beleza? Em seguida, nós vamos trabalhar um bloco resolvendo questões mais aprofundadas, tá? Para justamente te deixar preparado para o concurso público. Por quê? Hoje o concurso público ele não está tão superficial. Você vê concurso de nível médio que cobram noções de direito penal, já trazendo questões mais elaboradas, mais aprofundadas, que a gente via antigamente apenas em provas de OAB. Então, sem enrolação, vamos seguir para a nossa aula. Primeiramente, eu quero que você entenda a função das coisas, tá? Tudo é criado nesse mundo para resolver um problema. Imagina você viver em uma sociedade sem lei. Valeria o quê? A lei do mais forte, né? Nós teríamos uma maior injustiça. Nosso Estado, com leis, já é um pouco injusto, imagina se não tivesse legislação alguma. E o direito penal ele tem qual função? O direito penal ele tem a função de proteger os bens mais valiosos do ser humano. Aí, como exemplo, nós temos a vida, a integridade física, o seu patrimônio, a sua dignidade sexual. Então, quando o legislador cria o crime de homicídio, é para proteger a sua vida. O crime de lesão corporal é para proteger a sua integridade física, tá? Se alguém te der um soco e te lesionar, ele vai estar violando a sua integridade física. O patrimônio, quando cria-se o crime de furto, o crime de roubo, ele está protegendo justamente o patrimônio das pessoas. Então, a doutrina chama esses bens mais valiosos, que são vida, integridade física, patrimônio, dignidade e dignidade sexual, a doutrina chama isso de bens jurídicos. Então, qual é a função do direito penal? É proteger bens jurídicos, os mais importantes, tá? O fragmento, né? A parcela de bem jurídico mais importante. Então, perceba que se for um bem irrelevante, o direito penal não vai proteger, vai deixar para um outro ramo do direito, talvez o direito civil ou o direito empresarial, enfim, algum ramo do direito vai proteger e não vai ser o direito penal, que o direito penal ele atua em última análise, em última instância, para proteger os bens, para proteger as afrontas mais violentas aos bens mais valiosos. Complementando essa parte introdutória, a gente pode dizer também que o direito penal é um ramo do direito público e ele está previsto ali no Código Penal, onde traz as regras gerais para a sua aplicação, diz quais são os fatos que são considerados crimes e suas respectivas penas, as suas sanções. Como é dividido o nosso Código Penal brasileiro? Ele é dividido em duas partes. A parte geral, que vem do artigo 1º ao 120, onde traz os conceitos, as regras para sua aplicação. Como exemplo, o artigo 1º. Ele diz que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. Ele trouxe ali uma regra geral, um conceito, tá ok?
Já na parte especial, nós temos do artigo 121 em diante, até o 361, o legislador trouxe os crimes em espécie, os chamados tipos penais, e suas respectivas penas. O que é um tipo penal? É um tipo de conduta humana que afeta um bem jurídico. Essa conduta humana que viola um bem jurídico protegido pelo direito penal, ela é tipificada como crime. Exemplo, matar alguém. A ação de tirar a vida de alguém violou qual bem jurídico protegido? A vida. Então, esse fato no mundo, essa ocorrência fática, né, essa ocorrência no mundo real, matar alguém, ela se ela se encaixa perfeitamente ao artigo 121, que diz simplesmente isso: matar alguém. Não é matar um animal, é matar alguém, alguma pessoa. Parece ser um tema muito tranquilo, que não cai em prova, mas a IBAD já abordou esse ponto em questões de prova. A gente pode ver aqui no, como a gente vê na tela, a IBAD trouxe o Código Penal brasileiro é dividido em, como nós acabamos de falar, é dividido em duas partes, a parte geral e a parte especial. Outra questão da IBAD foi, a parte especial do Código Penal trata particularmente de quê? Trata dos crimes em espécie. Então, a parte geral traz as regras gerais de aplicação do direito penal e os conceitos, e a parte especial, que é do 121 em diante, traz os crimes em espécie, o crime de homicídio, o crime de furto, o crime de estupro, e por aí vai, tá ok? Vamos lá. Princípio da legalidade. Então, entrando agora no artigo 1º do teu Código Penal, também chamado de princípio da reserva legal. Qual é a função do princípio da legalidade? É justamente evitar que qualquer um crie uma regra penal. Por quê? O direito penal, ele é o ramo do direito que afeta uma das coisas mais importantes na nossa vida. Qual é a coisa mais importante na sua vida? É justamente a sua vida, você estar vivo, beleza? No Brasil, só tem pena de morte em caso de guerra declarada. Em regra, não tem pena de morte. Depois da sua vida, qual é o seu bem jurídico mais importante? É a sua liberdade. E o Estado, quando leva uma pessoa à prisão, ele está violando um bem jurídico que ele mesmo protege, que é a liberdade. Então, para o Estado levar uma pessoa para a prisão, tem que ser muito bem fundamentado. Por isso que o legislador criou o seguinte: olha, para criar um crime e para criar uma pena, apenas por meio de lei. Não pode o não pode ser criada por nenhuma outra forma de legislação. Então não é por meio de legislação. O que seria uma legislação? Um decreto emitido pelo presidente, uma medida provisória emitida pelo presidente. Imagina que o presidente pudesse criar um crime. Seria complicado, porque você estaria colocando muito poder na mão de uma pessoa. A gente sabe que o presidente é muito influenciado por questões políticas, então poderia haver uma aberração jurídica. Por isso que foi criado o princípio da legalidade, com a função de apenas lei, em sentido estrito, apenas a palavra lei pode criar crime ou pena. Como que é criada uma lei no Brasil? Só para recapitular, caso você não saiba, uma lei ela é criada pelo Congresso Nacional. A lei federal ela é criada no Congresso Nacional. Os deputados votam a lei, depois os senadores votam e, por fim, o presidente sanciona a lei. Ele pode vetar e ele pode sancionar. Depois de sancionado, a lei é publicada e entra em vigor. Então, você perceba quantas pessoas se envolveram para a criação de uma lei. Vários deputados, vários senadores e, por fim, o presidente, para nos dar maior segurança jurídica, que não teremos leis abusivas, tá bom? Para justamente o Congresso e o Senado fazerem aquele contrapeso para evitar o excesso por parte do Estado. Então, basicamente, o que diz o princípio da legalidade, recapitulando, diz que apenas lei pode criar crime ou pena. É o que está escrito no artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. O princípio da anterioridade.
O artigo 1º, ele nos traz pelo menos 2 princípios, da legalidade e o da anterioridade. Por quê? Porque ele diz que não há crime sem lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Então, a lei penal mais grave, ela não retroage, ela não vai voltar para alcançar fatos anteriores, tá ok? Um exemplo disso é a lei Henri Borel. Em 2022 foi criada a lei Henri Borel e ela trouxe ela trouxe algumas novidades. Dentre elas, uma nova qualificadora para o crime de homicídio. Só que essa lei não pode ser aplicada ao padrasto do menino Henri Borel, apenas aos casos que vieram depois. Vamos lá, vê o texto, olha o texto da lei que eu coloquei para vocês. No artigo 121 traz o homicídio. No parágrafo 2º são as hipóteses de homicídio qualificado. Então, o homicídio é qualificado, dentre outras hipóteses, quando eles incluíram aqui, ó, em 2022, pela Lei 13.344, perceba que não é um decreto, não é uma medida provisória, é uma lei que incluiu, tá ok? Inclui o quê? Que o homicídio praticado contra menor de 14 anos também será qualificado. Então, trouxe uma nova qualificadora, uma lei mais grave, né? Digamos que seria um homicídio simples e passou a ser qualificado. Só que essa nova qualificadora, como ela é mais prejudicial ao réu, ela não vai se aplicar ao padrasto do Henri Borel, ela só vai se aplicar do dia que ela entrou em vigor em diante. Então, de 2022 em diante, ela vai estar valendo. Perfeito? Então, a função do princípio da anterioridade, qual é? É justamente evitar que você seja punido por um fato que, na época, não era proibido ou não era tão grave. Por que isso? Porque o Estado tem que ser previsível, tem que existir uma segurança jurídica. Senão é muito simples, você vai lá, comete uma conduta, aí o Estado, para te perseguir, diz que aquilo é proibido e te pune, mesmo você tendo cometido antes da lei entrar em vigor. Não, não pode. O Estado primeiro cria a lei, ela entra em vigor e, a partir dali, ela é válida e ela pode ser aplicada. Mas nós temos uma exceção ao princípio da anterioridade. A exceção ao princípio da anterioridade diz o quê? Se a lei penal ela for melhor, ela for mais benéfica, vai retroagir para beneficiar o agente. É o que está previsto no artigo 2º do Código Penal. Diz o quê? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Se alguém está sendo punido por algum fato e posteriormente aquele fato deixa de ser crime ou passa a ser abrangido ou protegido de uma forma menos grave, ou seja, de uma forma mais benéfica posteriormente, esse benefício tem que retroagir. Vou fazer um exemplo aqui meio banal, só para você entender. Tá? Você mora de aluguel e aí você está lá no mês de junho, E aí o dono do imóvel chega para você e fala assim: olha, a partir de janeiro, o aluguel não é mais R$ 1.000. O aluguel é R$ 2.000. Então, você está me devendo 6.000. Aí você fala assim, olha, mas você não me falou isso em dezembro. Você tinha que ter me falado isso em dezembro, pelo menos, para eu ter me preparado para janeiro te pagar 2.000. Pô, a gente já está em junho. E agora que você vem me falar que o aluguel aumentou, ou seja, ele está te trazendo uma norma mais gravosa, né? Então, não vale. Ele tem que te avisar antes para você se planejar. Essa dívida aí não tem validade alguma. É a mesma coisa no direito penal. E agora imagina o contrário. Você, em janeiro, pagou R$ 1.000, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, você pagou 6.000 já nesse ano. Aí o dono do teu imóvel fala para você o seguinte: meu amigo, olha só, eu tô com dinheiro sobrando, tô tranquilão, vou fazer o seguinte contigo, o aluguel esse ano vai ser R$ 500, beleza? Então, o que você já pagou até aqui, R$ 6.000, já cobre o ano todo. Tá de boa para você? Você vai reclamar? Não, porque é uma norma mais benéfica. Então, no direito penal é a mesma coisa, uma norma mais benéfica, ela deve retroagir para beneficiar, tá bom? É só lembrar do teu aluguel, você vai ganhar um ano todo aí sem pagar aluguel, né? Se Deus quiser, esse exemplo vai acontecer na tua vida, se tu mora de aluguel.
E o parágrafo único só confirma isso que eu disse, falando que a lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, ele aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada. A banca tenta te confundir. Ah, aluno, mas já transitou em julgado, vai prejudicar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada? Vai. A norma penal mais benéfica, ela sempre vai retroagir. E se o cara está preso, sentença condenatória, transitou em julgado, vai ser posto em liberdade, vai cessar os efeitos penais. Perceba que só cessam os efeitos penais, não cessam os efeitos extrapenais. O que é isso? Efeitos civis. Digamos que você causou uma lesão corporal em alguém. Você vai responder pela lesão corporal e pelo prejuízo que a pessoa teve. Exemplo, teve um corte no rosto, precisou fazer uma cirurgia. Vai ter que pagar uma indenização. Se essa lesão corporal deixou de ser crime, digamos que veio uma lei abolindo no crime de lesão corporal leve, você não vai mais responder pelo crime de lesão corporal, mas a sua dívida civil de indenizar vai permanecer. Ou seja, a lei benéfica não prejudica os efeitos extrapenais, apenas os efeitos penais, que é o quê? Uma pena de prisão, uma outra sanção penal, tá ok? Vou trazer como exemplo para você o crime de roubo. Olha essa salada que o legislador criou. O crime de roubo, o legislador fez uma salada danada. O que ele fez? Até 2018, todo roubo com emprego de arma de fogo era roubo majorado. O que é o roubo majorado? Majorar é aumentar, tá? Então, roubo majorado é um roubo com uma causa de aumento de pena. O que é essa causa de aumento de pena? Ela é uma fração, ela pode ser de 1/3, de 1/3 a metade, de 1/3 a 2/3. Então, quando falar em roubo circunstanciado, roubo majorado, né, qualquer crime, crime majorado, crime circunstanciado, crime com aumento de pena, é sempre uma fração, da metade, de 1/3 a 2/3. Cada crime vai ter uma fração lá diferente. Isso aí não importa agora. Você tem que saber o que é o majorado e não confundir com o qualificado. O qualificado, a gente falou lá no crime de homicídio, é o quê? O qualificado é quando a lei traz uma pena nova. Exemplo, o crime de homicídio, ele tem a pena de 6 a 20 anos, homicídio simples. Já o homicídio majorado, ele tem uma pena nova. O Código Penal traz uma pena de 12 a 30 anos. Perceba que não é uma fração, já é uma nova pena. Lá no simples, né, de 6 a 20. Então, no qualificado, uma pena nova, de 12 a 30 anos. Então, o juiz vai trabalhar dentro dessa faixa de pena. A majorante, não. A majorante é uma fração. Vai aumentar em 1/3, vai aumentar na metade. Então, prosseguindo aqui. Até 2018, se a violência fosse exercida com emprego de arma, e essa arma é um conceito genérico. Pode ser uma arma de fogo, pode ser uma faca. Com emprego de arma, era majorado. Em 2018, alteraram o inciso 1, deixando ele mais específico. Em 2018, teve uma mudança sutil, mas que gerou uma norma mais benéfica. Presta atenção. Saiu o termo arma e entrou o termo arma de fogo. Então, as armas brancas não estão mais sendo abrangidas nesse inciso. O que aconteceu? O legislador, em 2018, criou uma norma penal mais benéfica. Então, todo mundo que estava preso ou estava respondendo por roubo com arma branca, por exemplo, uma faca, o cara foi roubar com uma faca, foi roubar com um canivete, esse cara foi beneficiado. Ele parou de responder por roubo majorado e passou a responder por roubo simples. A pena dele vai ser menor. Já em 2019, eles viram a cagada que eles fizeram e eles tentaram corrigir isso. O que eles fizeram? Eles criaram o inciso 7º, dizendo: se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Então, a partir de 2019, nós temos 3 majorantes para o roubo com arma. Nós temos agora o roubo com arma branca, que ele é majorado. Nós temos o roubo com emprego de arma de fogo, também é majorado. E o roubo com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. O roubo agora ele tem 3 majorantes, com arma branca, arma de fogo e arma de fogo de uso restrito ou proibido. Quando a gente for estudar os crimes patrimoniais, a gente vai entrar nesse detalhe. Mas o que eu quero que você entenda agora?
Em 2019, ele não criou essa regrinha aí, ó, quando o roubo é praticado com emprego de arma branca? Então, essa regra já é mais prejudicial. Ela só vai valer de 2019 para frente. Então, quem cometeu roubo com arma branca a partir de 2019 vai responder por roubo majorado. Quem cometeu roubo com arma branca antes de 2019 vai responder por roubo simples. Por quê? A norma mais benéfica, ela retroagiu, beneficiou todo mundo. A norma mais grave que veio, retornando com a arma branca, ela não vai retroagir para prejudicar. De 2019, que ela é mais grave, ela trouxe uma majorante para a arma branca, a majorante que eles tinham esquecido, ela não vai retroagir, por ser mais grave, ela vai servir, ela vai ser aplicada daquele dia em diante. Perfeito, agora vamos analisar essa questão da IBAD. Questão 3. A máxima de que não há crime sem lei anterior que o defina, tampouco pena sem prévia combinação legal. Traduz o princípio penal da... É o que a gente acabou de estudar. Crime sem lei anterior que o defina é justamente o artigo 1º do Código Penal, que traz o princípio da legalidade, traz o princípio da anterioridade. Então, se tivesse tanto legalidade quanto anterioridade, estaria o gabarito correto. Então, gabarito letra D. Questão 4. Chan foi acusado de cometer crimes descritos em determinada lei da época dos fatos e foi condenado. Posteriormente, ou seja, após a condenação do Chan, surgiu uma nova lei que não considerou os fatos da época como caracterizadores de crime. Nos termos do Código Penal, a lei posterior pode retroagir para, que a gente acabou de ver no artigo 2º. A lei penal, ela não, em regra, ela não retroage, exceto se for para beneficiar o réu. Então, gabarito, letra C. Tempo do crime. Agora nós vamos estudar o tempo do crime. Para que serve isso? Qual é a função de estudar o tempo do crime? Rapaziada, tempo do crime vai te dizer justamente qual a lei que deve ser aplicada. A gente vai conseguir definir qual é a lei que deve ser aplicada àquele caso. Então, digamos que o cara cometeu um crime de roubo com emprego de arma branca, né, uma faca, em 2018. Então, nesse caso, qual é a lei que vai ser aplicada? A lei válida em 2018, no momento da ação. Então, em 2018, existia a majorante da arma branca? Como a gente acabou de ver, não existia. Eles extinguiram essa majorante em 2018 e só voltaram com ela em 2019. Então, quem cometeu roubo com arma branca antes de 2019 vai responder por roubo simples, tá? Exceto se tiver outra majorante, outra qualificadora. Mas se for roubo com arma branca apenas, não vai majorar, porque não existia essa majorante em 2018. Para saber qual regra vai ser aplicada, justamente porque no Brasil as leis mudam bastante. Então, para ter uma segurança jurídica, existe essa regrinha. E qual foi a teoria adotada pelo Código Penal? O Código Penal adotou a teoria da atividade, ou seja, a teoria da ação. Para o Código Penal, o artigo 4º diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, exemplo, o João hoje dá um tiro no Carlos. O Carlos recebe aquele tiro e é levado para o hospital. Só que ele não morre naquele dia, então ele não morreu hoje. Ele só vem a morrer 10 dias depois no hospital. Qual foi o momento do crime? Então, digamos que hoje seja 21/8/2023. Então, o momento do crime é hoje, 21/8/2023. E não é daqui a 10 dias, tá ok? Conseguiram entender essa informação? É isso. O tempo do crime, ele quer saber quando, qual dia, qual dia. Tempo quer saber qual dia que o crime foi praticado. Fechou? As questões de concurso, elas tentam confundir tua cabeça, mas não vão conseguir com o lugar do crime. O lugar do crime, pô, falou de lugar, você quer saber o quê? Onde? Onde ocorreu o crime? É isso. Para que serve a teoria do lugar do crime? O que isso resolve? Para a gente sair da decoreba. Justamente para saber se a lei brasileira vai ser aplicada ou não. Então, eu vou trazer até um exemplo diferente do que está aqui no slide. Joãozinho tomou um tiro lá no Paraguai.
Foi socorrido no hospital mais próximo, no Brasil. Atravessou a fronteira, tinha um hospital ali próximo. Foi socorrido no Brasil. Morreu no Brasil. Beleza, vai enterrar no Brasil, vai fazer velório no Brasil, vai fazer tudo no Brasil. Mais um óbito no hospital brasileiro. Entrou para as nossas estatísticas. Só que o Brasil não pode, se fosse adotada a teoria da atividade, o Brasil não poderia aplicar sua lei. Por quê? A ação ocorreu quando? A ação de atirar ocorreu em qual lugar? Ocorreu no Paraguai. Aí, se fosse adotada a teoria da atividade, o Brasil não poderia aplicar sua lei. Mas o Código Penal, malandramente, adotou a teoria da ubiquidade, bi de 2. Então, pensa ali no bicampeão, né? O bicampeão. Então, eles atêm. Então, lembre de 2. O que é isso? Vale tanto o lugar da ação quanto o lugar do resultado. Então, se ele tomou o tiro no Paraguai e morreu no Brasil, eu vou aplicar a lei brasileira, porque a lei brasileira ela é aplicada tanto no lugar do resultado, onde aconteceu a morte, tanto no lugar da ação. Então, se o cara toma um tiro no Brasil e morre em outro país, aplica a lei brasileira. Se o cara toma um tiro em outro país e morre no Brasil, aplica a lei brasileira. Justamente para quê? Para a gente abranger mais hipóteses e não deixar nenhuma lacuna. Então, a gente aplica a lei brasileira tanto no local da ação ou omissão, tanto no local do resultado. Tá ok? É o que diz o artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. E tem esse exemplo aqui que eu trouxe. O João, ele atira em Carlos, em Maricá, e o Carlos é levado para o hospital lá em Niterói, vindo a óbito. Qual o lugar do crime? Tanto Maricá quanto Niterói. Por quê? É o lugar da ação e o lugar do resultado. Questão da IBAD. Quanto ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade, vale o lugar da ação. Quanto ao lugar do em relação, questão 6, em relação ao lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria da ubiquidade. Então, lugar, lembra aqui, lugar, lu de ubiquidade. Lu de ubiquidade. Bi de 2, ação e resultado. Uma questão mais elaborada da FGV para a gente trabalhar. No dia 30 de 3 de 2023, em São Gonçalo, após uma discussão em um bar, João efetuou 3 disparos de arma de fogo em desfavor de Caio. A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital em Niterói. Então, perceba, no dia 30 de março, ele fez a ação de atirar, ele cometeu a ação de atirar. O cara foi levado para o hospital de São Gonçalo, lá para Niterói, tá? E ele só veio a óbito no dia 7 de abril. Nesse cenário, considera-se o crime praticado em qual dia? Então, a gente sabe que o dia, né? Quando? No momento da ação. Quando foi a ação de atirar? Foi no dia 30 de março. Então, beleza, a gente fica entre a letra A e a letra C e a letra D. A letra B a gente já elimina. E ele quer saber, vamos ver a letra A. Dia 30 de março e no dia 7? Não, teoria da atividade apenas. No dia 30 de letra C, vamos lá, dia 30 de março, mesmo que o óbito da vítima tenha ocorrido em data diversa. Perfeito. E o lugar do crime, por sua vez, engloba tanto São Gonçalo como Niterói. Perfeito. É o que diz o artigo 4º, combinado com o artigo 6º do Código Penal. Tempo do crime, quando? Momento da ação. Lugar do crime, onde? Tanto um quanto o outro. Agora nós vamos abordar o princípio da territorialidade. Em regra, o crime praticado dentro do nosso território brasileiro, nós vamos aplicar o Código Penal brasileiro. É o que diz o princípio da territorialidade. Só que ele admite exceções. Então, as bancas às vezes colocam em concurso. Princípio da territorialidade mitigada. O que é esse mitigado? Matizada, mitigada, o que é isso? É que ele não é 100%, ele não é absoluto, ele tem exceção. Isso que significa dizer que é mitigado. Então, qual é a exceção? Em casos de tratados internacionais, convenções de direito internacional, não vai ser aplicada a lei brasileira, mesmo que o crime tenha cometido no território brasileiro, no nosso território nacional. É o que diz o artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo das convenções, tratados, regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, vamos lá.
o crime ocorreu no Brasil, em regra, vamos aplicar a lei brasileira, exceto se tiver um tratado internacional. Como exemplo, um presidente de um outro país venha a ser assassinado no Brasil. Digamos que tem uma regra de direito internacional que fala crime contra o chefe de Estado, não vai ser aplicada a lei local, vai ser aplicada a lei lá do chefe de Estado. Então, o presidente da França sofreu um atentado contra a vida aqui no Brasil. Nesse caso, mesmo tendo ocorrido no Brasil, vai aplicar a lei da França. É um exemplo de exceção ao princípio da territorialidade. Questão da IBAD. Li foi condenado pela prática de diversos crimes ocorridos no Brasil. Ao final do processo, para eximir-se da pena, ele comprovou nacionalidade chinesa, tendo o seu requerimento de absolvição indeferido. Então a questão diz que o cara foi condenado por crimes ocorridos no Brasil. Aí no final do processo, para ele se livrar dessa condenação, ele fala que ele não é brasileiro. Só que o que diz o princípio da territorialidade? Diz que se o crime ocorreu no Brasil, em regra vai aplicar a lei brasileira, independente se o cara é da China, do Japão, qualquer país. Exceto se nós tivermos alguma regra de direito internacional. Como nesse caso não tinha regra alguma, era apenas um cidadão de outro país, cometeu o crime aqui, vai aplicar a lei brasileira. Questão 9. Assinale a alternativa correta. Letra A. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, sendo de todo irrelevante onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Errado, né? Já até deixei riscado ali para vocês ficarem atentos. Então, quando a gente fala de lugar do crime, ubiquidade. Então, vale tanto o lugar da ação quanto do resultado. E quando ele diz que é irrelevante, ele está dizendo que não é importante. Mentira, é relevante sim, o lugar da ação e do resultado. Letra B, no que diz respeito ao tempo do crime, teoria da atividade. Tempo, atividade. Lugar, ubiquidade. Então, a letra B está errada também. Letra C, como regra, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional, desde que não previsto de forma diversa, né, de forma diferente, em convenção, em tratado ou em regra de direito internacional. Perfeito. É o que a gente acabou de estudar. Letra D. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Até aí está certo. Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Está errado por quê? Porque trouxe também os efeitos civis. E a gente falou já no início da aula que os efeitos civis não são extintos. Os efeitos civis, eles permanecem. Tá? Então, eu trouxe exemplos aqui de efeitos civis para você não ficar na decoreba, não ficar viajando. É o quê? Reparação de danos morais, danos materiais, danos estéticos. Então, se aquela conduta deixa de ser crime, ainda assim o cara vai ter que pagar os danos morais, danos estéticos, danos materiais. Agora vamos para o princípio da extraterritorialidade. Vamos que está terminando. Mantém que vamos gabaritar essa prova de direito penal. Crimes cometidos no exterior. O que seria o princípio da extraterritorialidade? Seria justamente, a função disso é proteger fatos ocorridos fora do nosso território, tá? Então, o Código Penal traz algumas hipóteses que, mesmo que o crime ocorra fora do nosso território, ainda assim nós vamos aplicar a lei brasileira. Os que mais caem em concurso, você não pode deixar de saber, é o artigo 7º, que fala da extraterritorialidade incondicionada. Então, mesmo que o crime ocorra fora do Brasil, vai aplicar a lei brasileira se ele for contra a vida ou a liberdade de quem? Do presidente da República. Então, é simplesmente contra a vida ou liberdade, não abrange patrimônio. E é o presidente da República, não é presidente do Senado, do STF, de nada, apenas o presidente da República. Outra hipótese, crime contra o patrimônio ou a fé pública da administração pública. Então, contra o patrimônio ou a fé pública da Petrobras, digamos que a Petrobras tem a sede na Venezuela. Então, se ela sofreu um crime patrimonial, crime contra a fé pública, vai aplicar a lei brasileira mesmo que esteja em território, esteja fora do nosso território. Crime praticado contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, se você é servidor público, está lá no exterior e lá você pratica um crime contra a administração pública brasileira, vai ser aplicada a lei brasileira nesse caso.
E crime de genocídio, se o cara for brasileiro, se o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Perceba que o agente, a pessoa que pratica o genocídio, ela tem que ser brasileira ou domiciliada no Brasil. Aí sim, é extraterritorialidade incondicionada. Vai aplicar a lei brasileira, independente de qualquer outra condição. Questão 10. A extraterritorialidade do artigo 7º do Código Penal é um fenômeno que, letra A, considera o crime praticado tanto no local da ação quanto no local do resultado? Não. Estabelece que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversa, ou nela é computada quando idênticas? Não. Letra C. Autoriza a aplicação da lei penal estrangeira a determinados fatos praticados no território nacional? Letra D. Letra D. Considera como território nacional o mar territorial e o respectivo espaço aéreo? Letra E. Prescreve a aplicação da lei penal brasileira a determinados fatos cometidos fora do território nacional. A dificuldade dessa questão, rapaziada, é que a VUNESP trouxe 5 informações verdadeiras. Todas essas informações estão do artigo 1 ao 12 do Código Penal. Ela foi lá e jogou 5 alternativas verdadeiras. Só que você tem que estar atento ao comando da questão e deve buscar o conceito que se adequa ali ao comando, que é o quê? Ela quer saber o que é a extraterritorialidade. A gente acabou de falar. Extraterritorialidade é quando a gente aplica a lei brasileira, mesmo que o fato ocorra fora, ou seja, extra território brasileiro. Ocorreu lá fora. Mesmo assim, a gente vai aplicar o quê? A lei brasileira. Então, gabarito é a letra E. São hipóteses em que a lei brasileira é aplicada, mesmo que o fato mesmo que o fato tenha ocorrido fora do nosso território. A letra A trouxe o artigo 6º, né, que é a teoria da ubiquidade quanto ao local do crime. A letra B trouxe a regra do artigo 8º. A letra C, o artigo 5º. E a letra D, artigo 5º, parágrafo 2º do Código Penal. Questão 12. Segundo dispõe o artigo 7º, inciso 1 do Código Penal, fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, o crime. Letra A, de genocídio, ainda que o agente seja estrangeiro e não resida no Brasil? Errado, a gente falou. O genocídio só se o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Letra B, crime contra o patrimônio do presidente da República? Não. Apenas contra a vida ou liberdade do presidente da República. Letra C, crime contra a liberdade de ministros das relações exteriores? Errado. Contra a vida ou liberdade do presidente da República. Letra D, crime contra o patrimônio de fundação instituída pelo poder público. Perfeito. Os crimes cometidos contra o patrimônio ou contra a fé pública da administração pública como um todo, mesmo que eles ocorram fora do território nacional, vai ser aplicada a lei brasileira. O crime contra a União, contra o Distrito Federal, contra os estados, contra os municípios, contra as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as autarquias e as fundações instituídas pelo poder público. Então, todos esses entes da administração pública, se eles tiverem sede lá fora, tiverem representação lá fora, e lá eles sofrerem um crime contra o patrimônio ou contra a fé pública, então vamos lá. Tem uma sede da Petrobras na Venezuela, alguém invade a sede da Petrobras e furta objetos da empresa Petrobras. Essa empresa é uma sociedade de economia mista, de capital brasileiro. Então, esse crime praticado lá na Venezuela contra a Petrobras vai ser aplicado o quê? A lei brasileira a esse furto. Agora, para aprofundar o conhecimento, o que significa fé pública? Fé pública é o quê? Ela é entendida como uma crença na autenticidade, na veracidade de documentos e outros papéis especialmente previstos que circulam no meio social. Então, assim, quando a gente vê lá a administração pública, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, os órgãos estatais, a gente acredita na verdade daqueles documentos. Então, quando a administração pública emite um documento e alguém vai lá e falsifica, seria o quê? Uma afronta à fé pública, porque está tirando a verdade daquele documento. Então, rapaziada, aqui a gente termina basicamente o bloco 1 com informações acerca do artigo 1º ao 12 do Código Penal.
Na aula 1.1, nós vamos resolver as questões que os alunos tiveram mais dificuldade nesse ponto da matéria. Nós vamos dar uma aprofundada, uma verticalizada, nós vamos pegar outros artigos que não foram trabalhados nessa aula, porque eles não caem tanto em concurso, mas a aula 1.1 ela complementa essa aula e você dá uma verticalizada maior no conhecimento para você chegar dominando lá no dia da tua prova. Forte abraço e bons estudos.